Começará em breve. Tá gravando, né? Tá gravando. Tchum, tchum. Vocês estão vendo a tela direitinho? Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá. Sim, sir. Tá. Então vamos começar. Então hoje, dia 18 de março, nossa primeira aula de literatura aqui no Agarre. A aula vai ser sobre condição colonial e barroco, então uma parte bem inicial, assim, da formação da nossa literatura aqui no Brasil, onde as coisas, teoricamente, nem são literatura ainda, a gente vai ver direitinho isso, mas é uma parte bem importante para a gente entender, né, esse começo, esse início da formação da nossa literatura. Então, vou falar rapidinho sobre mim aqui. Infelizmente, a gente não pode se estender muito, né? Não posso conhecer vocês e tal. Mas então, eu sou Leonardo. Meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos. Na verdade, eu estou fazendo aniversário hoje. Então, essa é a minha primeira aula de literatura também. Então, foi bem legal que, né, acabou caindo aí na mesma data. Eu sou estudante de letras da URGS, licenciatura português e inglês. Eu estou no 6º período. Eu trabalho atualmente com português como língua de acolhimento para imigrantes no CIBAI, onde eu dou aula de português para hispanohablantes. Estou envolvido aqui no Agarre também a partir de agora, desse semestre. Essa é a minha primeira aula. E também estou envolvido numa bolsa no Colégio de Aplicação lá na URGS. Não sei se vocês conhecem, o Colégio de Aplicação é uma escola de ensino básico dentro do campus do Vale, que prepara os alunos justamente para entrarem na URGS, né? Eu estou numa bolsa lá, eu trabalho no EJA de noite lá, também com jovens e adultos, e também trabalho com literatura lá, sou monitor nas disciplinas de literatura. Esse manequim aqui, ele é uma figura carimbada lá da Fabico, que é a Faculdade de Comunicação da URGS, que é onde a gente tem os cursos de jornalismo, publicidade, políticas públicas, museologia, vários cursos, é um campo separado lá no centro. Então, se alguém de vocês aqui estiver estudando para passar para jornalismo, algum desses outros cursos, provavelmente vai acabar conhecendo esse querido aqui em algum momento. Antes da gente começar, a gente precisa comentar algumas coisas, começando pelo fato de que a gente tem 5 aulas, né, ao longo do ano aqui de literatura só, então são 5 horas. Com 5 horas, a gente não consegue dar conta de muita coisa. A divisão é feita assim, justamente porque no Enem, que é o foco aqui do Agarre, a gente não tem, por exemplo, uma prova de literatura, né? A literatura, ela aparece na prova de linguagens, de forma diluída, assim, nas questões, e o nosso conhecimento literário, a nossa base literária, o que a gente sabe sobre literatura, os movimentos, as escolas, os autores, isso tudo vai só nos ajudar a ter um entendimento maior dessas questões na prova, né? Então, eu montei aqui as aulas, já vou mostrar para vocês como que vai ficar organizado ao longo do semestre, ao longo do ano, para que a gente tenha, de fato, uma cronologia da literatura brasileira e que a gente consiga se ambientar melhor, entender melhor os processos, né, de evolução e de mudança da literatura no Brasil. Assim, na prova de linguagens do Enem, vocês vão conseguir se ambientar melhor. Vocês não vão ter que responder em nenhum momento questões tipo, o arcadismo começou no século... Não, isso não existe. Mas, quando mencionarem arcadismo, para contextualizar alguma coisa, por exemplo, vocês vão estar cientes do que se trata, as principais características, os principais autores, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ajudar vocês na prova de linguagens, que é uma prova bem importante, né? Outro ponto
a gente tem uma prova de literatura no vestibular da URGS, por exemplo. E a prova de literatura deles é a partir de uma lista de leituras, né? Das leituras obrigatórias. São, se não me engano, 15 obras, e a prova são sobre essas obras. Infelizmente, em 5 horas também a gente não consegue abordar, enfim, nenhum número reduzido dessa lista é possível, né? Ainda mais que vocês teriam que ler. Enfim, é um processo bem complicado, mas eu queria dizer para vocês que estou disponível. No final, vou mostrar para vocês, vou dar ali meu zap, meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Quem estiver estudando para URGS, quem for fazer o vestibular, quem tem interesse nas leituras obrigatórias, já começou a ler, vai começar a ler, quer trocar ideia, a gente pode marcar uma chamada, enfim, eu estou disponível para conversar sobre, ajudar também nesse sentido. Então, só deixar claro para vocês. Só deixar claro para vocês que é uma possibilidade, tá? Oi, alguém falou alguma coisa? Então, essas são as nossas aulas. Vão ser 5 aulas, né? Como eu disse. Oi, tá me falando comigo? Alguém chamou ou não? Viajei. Bom. Então, a gente vai ter 5 aulas ao longo do ano. A primeira é hoje, Condição Colonial e Barroco. E depois, dia 1º de abril, Arcadismo e Romantismo. Em maio, 27 de maio, Realismo e Naturalismo. E a gente vai ter um gap ali de 3 meses. A gente só vai voltar em agosto para Parnasianismo e Simbolismo, Pré-Modernismo e Modernismo. Então, são 5 aulas. Elas estão bem separadas umas das outras. Mas, como eu disse, vou estar sempre disponível ali para a gente trocar ideia. Ideal seria que a gente, de repente, ali na aula de maio, combinasse algumas coisas para serem feitas até agosto. Eu acho que seria legal. Então, a gente vai conversando. Vamos vendo também como é que vão ocorrer as aulas, né? Como eu disse, essa é a minha primeira aula de literatura, começando em sala de aula agora, assim, esse ano mesmo. Então, tem um pouquinho de paciência comigo também em relação a essas coisas. A gente vai aprendendo, vamos construindo junto, assim. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram ver mais, se vocês acham que está indo rápido demais, lento demais, a gente vai conversando e a gente vai montando junto, tá? Aqui eu coloquei a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Eu tenho aqui o livro. E vai ser a nossa base. Ela é uma espécie de bíblia aí da literatura brasileira. Todo estudante de letras precisa desse livro. E eu vou estar baseando as aulas e pesquisando e montando as aulas a partir do que o Alfredo Bozzi tem para nos dizer. É um livro muito legal, um livro super acessível. Então, eu acho que vai funcionar legal aqui para o nosso modelo de aula. Então tá, vamos começar, né, propriamente com o conteúdo. Eu quero primeiro contextualizar vocês com a ideia de que a literatura ela já existia na Europa há muito tempo, né? A gente perdeu uma parte importante da literatura porque o Brasil, a gente passou a ser colonizado, os europeus passaram a vir para cá a partir ali do século XVI. Só que para trás já tinha uma tradição literária muito grande na Europa. Então a gente já teve algumas escolas literárias como trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, que remetiam à Idade Média e Antiguidade, sabe? Na Grécia Antiga a gente já tinha literatura, o teatro grego, a poesia. E isso tudo a gente não participou. O Brasil não participou dessa tradição literária. O Brasil passou a participar a partir, então, de 1500, quando os europeus passaram a vir para cá, né? Então, vocês têm que ter isso em mente. A nossa formação literária, ela é uma formação atrasada, em questão de cronologia, digo. Demoramos a começar a produzir coisas aqui. Demoramos também assim, esses primeiros passos são bem lentos, vocês vão ver. Talvez hoje a aula não seja mais legal das 5. Já estava falando com a Marcela ali no começo, que no começo agora, isso aqui a gente nem pode considerar literatura,
porque são textos mais informativos, são textos mais de registro histórico, do que, de fato, textos que têm um caráter, um propósito literário, né? Então, eu queria pontuar isso, né? Essa ideia de que já existia muita literatura no resto do mundo antes de passar a ser desenvolvida aqui no Brasil. E aí a gente perdeu algumas dessas escolas, alguns desses momentos literários. O Brasil não participou do trovadorismo, do humanismo, do classicismo, do quinhentismo. A gente passou ali a partir disso, né? Então, como eu disse, essa primeira fase ali, quando as pessoas começam a vir para o Brasil, a gente vai ter textos de informação. Textos de informação são produzidos em duas vertentes, por viajantes e missionários. Os viajantes, então, navegadores, aventureiros, cientistas, pessoas que começaram a vir para cá, para essa terra misteriosa que era o Brasil, e passaram a documentar o que viam. Então, contato com indígenas, animais, a natureza, coisa que eles nunca tinham visto. A gente tem uma série enorme de documentos desse tipo. Como eu disse, não tem um caráter literário. A literatura desse tipo de texto a gente foi perceber, foi comentar só bem depois, assim, relendo esses textos, lendo com uma ótica moderna, né, mais atual, contemporânea, esses textos. Na época era puramente registro, assim, era registrar, escrever um diário, escrever uma carta, mas é bem importante, assim, para a formação, essa fase inicial da nossa literatura. Então, viajantes, a gente vai ter esses caras que vêm para cá, documentam o que vem, que tem alguns relatos bem engraçados, assim, por exemplo, de viajante que vem para cá, entra no meio do mato, e daqui a pouco começa a escutar uma voz diferente imitando ele, assim, e, tipo, por exemplo, ele não sabe da existência do papagaio ou de outras aves que imitam. E aí, enfim, vocês vão ver que, caso leiam esse tipo de texto, né, que eles viajam, assim, eles começam a falar que, tipo, existem monstros que imitam as vozes nas matas, enfim, é uma viagem, né, mas de caráter, como eu disse, de registro histórico, não literário, assim. E para além dos viajantes, a gente vai ter também os missionários, então pessoas atreladas às missões da Igreja Católica, as pessoas atreladas à Igreja, que vão documentar um trabalho mais sistemático, assim, né, de vir aqui para, de fato, espalhar religião, inserir a religião na vida dos indígenas, esse tipo de coisa, um trabalho mais focado, assim, na parte religiosa, né, missionária, dessa primeira fase, assim, de colonização. Então, textos de informação, viajantes missionários, é possível que caia alguma coisa do tipo assim, vocês vão mostrar daqui a pouco os textos mais importantes desse momento, mas é bem possível que caia assim em Enem, esse tipo de texto, pelo menos um, um trecho ou alguma coisa do tipo assim, para vocês se ambientarem. Então é importante conhecer, saber identificar de repente quando tem caráter religioso no texto, ou quando é uma coisa mais aventuresca, assim, mais, né, sem um propósito religioso, para vocês conseguirem se ambientar nesse tipo de texto. Mas bem simples, assim, bem fácil, textos, como eu disse, sem muito. Não são textos rebuscados, de caráter literário, arte, não. Textos diretos sobre o que se vê e sobre o que se faz. Então, nessa fase dessa literatura informativa de registro histórico, a gente tem diversos textos importantes, eu listei aqui 5. Todos esses textos são razoavelmente curtos, porque são cartas, são documentos, enfim, escritos à mão, em papel, não eram coisas muito grandes. Tudo isso aqui vocês encontram na internet, é de domínio público, então é muito fácil achar, se vocês quiserem ler para ter um conhecimento maior. Então, as que eu listei são Carta de Pero Vaz de Caminha, que é, de fato, o texto mais importante dessa fase da literatura brasileira. Seria interessante se vocês lessem, eu acho que eu vou mandar para vocês depois. É umas 10 páginas, os parágrafos são super espaçados. Assim, é uma barbada de ler. O texto está adaptado hoje em dia, né? Não é mais com o português antigo da época, então é bem legal, é um texto bem... Eu vou ler uns trechinhos para vocês daqui a pouco. É bem interessante e muito importante, com certeza cai na prova de linguagens do Enem.
porque de fato é um texto muito seminal, assim, para esse momento da literatura brasileira. Comentei mais alguns aqui, seria legal vocês terem uma noção do que se trata. O Diário de Lopes de Souza, o Tratado Descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Souza, o Diálogo sobre a Conversão dos Gentios do Padre Manuel da Nóbrega e a História do Brasil do Freire Vicente do Salvador. Esses outros textos não são tão importantes quanto a Carta de Pero Vaz de Caminha. Se vocês tiverem que focar em um texto, lerem um texto, conhecerem melhor ideal é que seja a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas coloquei esses aqui a título de informação, né? Caso vocês queiram saber mais também. Então aqui alguns trechos importantes da Carta do Pero Vaz de Caminha, porque eu sei que nem todo mundo vai pegar o texto para ler, mas seria legal vocês saberem do que se trata, né? Então, a carta retrata esse primeiro contato, essa primeira chegada no Brasil, o primeiro contato com os indígenas, e, enfim, é uma carta que eu acho divertido, sim, é um dos textos dessa fase que eu acho mais legal de ler. Na faculdade de Letras, no primeiro semestre, eu leio isso aqui 1 milhão de vezes, e eu aprendi a gostar, assim, eu acho bem legal. Então eu vou comentar alguns textos, vou ler aqui, vou comentar alguns detalhes importantes que vocês podem se ater na leitura de vocês, ou então apenas ter em mente, né? De repente, se não forem ler o texto, de fato, pelo menos saberem do que se trata. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu sobre os índios, né? A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre os beiços e os dentes é feita com roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta nem os estorvos no falar, no comer ou no beber. Então essa é a primeira descrição que a gente tem documentada desse contato com os indígenas, né? Tem uma questão, um caráter assim de assim, existe obviamente uma ignorância muito grande, eles não fazem ideia do que é esse povo, vocês vão ver que o preconceito é nítido na carta logo do início, mas existe também esse lado de bom, Pero Vaz de Caminha era o escriba oficial ali dessa jornada, dessa viagem, né? Então ele tem que dar um arrobo, ele tem que deixar bonitinho, ele tem que dar uma enfeitada no texto. Ele é balaqueiro, tá? Ele faz um negocinho ali. E daí ele vai falar justamente sobre isso, né? Vai causar esse estranhamento, essa relação com esse povo desconhecido que eles encontraram. Vai falar sobre a vestimenta, que eles não se vestem, eles estão pelados, mostram as vergonhas deles, né? Então eles vão primeiro comentar, assim, esse é o primeiro registro que a gente tem, e já dá para ter uma noção do que vai vir depois, né? Aqui depois tem uma parte que ele fala da relação desse contato do capitão com esses indígenas, né? O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e ao pés uma alcativa por estrada. Então aqui ele já dá aquela puxada de saco, né? Vai falar do chefe, vai falar do patrão, e já dá, tipo, os indígenas ali, aquelas pessoas, elas estão peladas, elas estão vivendo com osso na boca, não sei o quê, mas o capitão, ele tá bem vestido, com colar de ouro no pescoço, está sentado super, enfim, né? Ele dá já mete esse contraste, assim. E aí ele vai falar sobre as pessoas que estão ali envolvidas na navegação, Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aécio Correia, e nós, outros que aqui na nau com eles vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se as tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Aqui ele está falando, então, o capitão está sentado numa cadeira, enquanto ele e os outros tripulantes ali estão sentados no chão, acendem as tochas e entram, então, indígenas, né, para conversar com o capitão. E aí ele já faz um comentário de que não teve sinal de cortesia algum, eles não cumprimentaram ninguém, não falaram com ninguém, como se eles fossem obrigados a saber, né, as regras de etiqueta de Portugal, por exemplo, assim. Então já é mais algo que
para o Pero Vaz de Caminha vai mostrar que eles são bárbaros, que eles não conhecem a vida em sociedade, como se eles devessem saber, sabe? Então, é importante notar isso também, esse primeiro contato é importante. E aqui tem outra parte que eu acho uma viagem, né? Que é, porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Bom, aí é totalmente vozes da minha cabeça, né? Da parte do cara que está escrevendo a carta, pelo Vaz de Caminha, porque ele está fazendo uma leitura dos gestos desse povo que ele desconhece com uma lógica totalmente portuguesa, né? Como se de fato estivessem apontando para o ouro para falar, ali na nossa terra tem ouro, venham pegar, sabe? Não faz absolutamente sentido nenhum, mas é bem legal a gente ver, né? Perceber a lógica desse tipo como eles liam esse povo desconhecido para eles, né? Como eles acabavam viajando legal, assim, na maionese em relação ao comportamento dessa gente que eles desconheciam totalmente. E aí aqui, depois tem mais uma partezinha. Os outros dois que o capitão teve nas naus, e aqui deu o que já disse, no caso, esse encontro agora há pouco, né? Nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Então esses indígenas que entraram ali na nau, né, no barco, na embarcação, nunca mais apareceram depois desse primeiro contato. E aí ele começa a falar que a gente que não tem esse aspecto de socialização, né? Gente bestial, esquiva, que talvez se semelha mais ao comportamento de um animal arisco do que a de um ser humano, né? Daí depois ele faz mais um comentário assim, sobre o comportamento deles, que é: porém, com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo que me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos, tão formosos. Então ele compara, né, esse povo, essas pessoas que eles encontraram, a aves que, criadas na natureza, desenvolvem penas mais bonitas do que aquelas criadas em cativeiro, criadas pelos seres humanos. Por isso que eles são tão limpos, tão gordos no sentido, tipo, bem alimentados, né? Algo positivo. E formosos, assim. Ele vê a beleza, por mais que seja algo diferente para ele vê a beleza naquilo, e por mais que seja essa beleza mais natural, assim, ele assemelha, então, aos animais, aos bichos que, vivendo em natureza, conseguem encontrar essa harmonia, né, maior do que a vida em sociedade. Obviamente, ele ainda vai abominar esse comportamento natural, assim, dos indígenas, mas ele consegue ver uma certa beleza ali. Então, essa é a carta se estende mais um pouco, né, tem o primeiro contato lá dentro depois que eles desembarcam, né. É bem legal, assim. Eu acho uma carta fácil de ler, eu acho uma carta interessante, eu acho que vai ajudar muito vocês no Enem, caso vocês tenham interesse em ler, né, mais, conhecer mais. Posso mandar para vocês também, mas acho muito fácil. Só dá um Google, que é o primeiro link, com certeza. Então tá. A partir daí, a gente vai ter... assim, para vocês terem uma noção, tá? Toda essa fase ali que eu falei, textos históricos de viajantes, missionários, essas cartas aqui de escribas de expedições, a carta do Pero Vaz de Caminha, todo esse período que parece tipo pouca coisa, né? Se desenvolveu ao longo de tipo 150 anos, um século e meio, 2 séculos. Então, assim, a literatura brasileira engatinhou totalmente durante esse tempo. Foi algo, sabe, demorado, as pessoas vinham para cá aos pouquinhos, as pessoas vinham à viagem, voltavam. E o que a gente tem é esse conjunto de textos de caráter informativo, né? Que durante 200 anos foi basicamente só isso que a gente teve. Acho mais fácil falar um século e meio, 150 anos mais ou menos foi só isso que a gente teve. Depois, as pessoas, os europeus, passaram a vir para cá na intenção de ficar, né? A gente tem as capitanias, o Brasil foi dividido, a gente começou a popular o país de fato,
a dar terras para europeus. E vindo para cá, nessa ideia de ficar, de fato, criar raízes aqui, a cultura europeia acompanhou eles mais, né? Porque antes eles vinham a caráter de viagem, vinham fazer o que tinham que fazer e iam embora. E agora, como eles estavam vindo para cá, eles traziam o que eles tinham de lá para cá. Então, se lá a arte era algo que já estava enraizado há mais tempo, existiam tradições literárias sendo desenvolvidas há mais tempo, isso veio para cá com eles. E o que estava estourado lá na gringa na época era o barroco. O barroco era o que fazia mais sucesso, era o que estava em voga no continente europeu. Então, quando eles começaram a vir para cá, eles trouxeram, então, essa tradição, né? E aí, a partir do tempo, a gente foi desenvolvendo um barroco à brasileira, foi desenvolvendo alguns aspectos diferentes do barroco europeu. Aliás, o barroco europeu não existe, né? Existe o barroco italiano, o barroco alemão. Ele tinha umas ramificações e a gente foi ter a nossa ramificação aqui, a brasileira, a partir do momento que esses europeus começaram a vir para cá. O que é o barroco, então? O barroco, tem essa frase aqui que eu acho engraçado, que é em relação à pintura, né? Mas eu acho que dá para entender legal também a parte da literatura. Se na imagem tem tanta desgraça acontecendo que tu não consegue se importar por falta de foco, é barroco. É uma frase que eu acho engraçadinha assim e ajuda bastante a gente a ter um conhecimento, de bater o olho e saber quando é barroco e quando não é barroco, né? Então aqui a gente tem uma pintura que tem muita coisa acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, todo mundo se olhando, todo mundo se falando, e numa primeira olhada, assim, a gente nem sabe onde prestar atenção, né? A gente não sabe o que está acontecendo aqui embaixo, lá em cima tem coisa. E quando é assim, vocês podem ter certeza que é barroco. E aí, aqui do lado tem uma brincadeira, né? Que é tipo esse panfleto de picolé, que a gente olha e também tipo, não sabe o que está acontecendo, que é um monte de coisa jogada, né, no banner aqui. É uma brincadeira falando que isso aqui seria barroco. Mas é só para a gente ter uma noção de que o barroco passa, então, por mais uma noção de bagunça, assim, ao primeiro instante, no primeiro momento. Na literatura, isso vai se converter, de certa forma, vai ser assim também, porque a gente vai ver o barroco literário é um movimento literário de exagero, de romantização, de baderna, assim, muita coisa acontecendo, e aí pode-se dizer que, obviamente, né, a leitura e a pintura são duas coisas totalmente diferentes, mas, de certa forma, comunica ainda o que a gente quer saber do barroco. Então tá, o barroco, falando do barroco geral agora, tá? O barroco europeu. É uma arte de caráter clerical, religioso, então é uma arte financiada e patrocinada pela igreja, por bispos, por padres, que tem como objetivo o retorno aos ideais da Idade Média, né? Na Idade Média, a Igreja Católica comandava tudo e, bom, ditava todas as regras sociais, né? Tipo, regras morais, éticas, tudo era por parte da Igreja Católica. A gente teve, no século XV, século XVI, o Renascimento, né? Que aí a gente começou a ter uma visão mais crítica, mais contestadora da igreja, a gente começou a pintar e produzir coisas diferentes do que a igreja permitia, e esses ideais acabaram sendo perdidos, os ideais da Idade Média, né? Acabaram sendo diluídos, não perdidos, mas diluídos, assim, acabou esfriando um pouquinho, né? Então, o barroco, ele é essa ideia de recuperar esses ideais, de voltar para lá, tipo, matar o. O senhor ficou sem áudio. Ué? Oi? Eu perdi Voltou. muito? Vocês perderam muito do que eu estava Não, falando? não. Segundos. Ah, tá. Obrigado, viu? Eu não ia ler. Obrigado. De nada. Então tá. Tá. O barroco, ele surgiu, assim, essa ideia, né, a partir do investimento da igreja de retomar os ideais da Idade Média e diluir o Renascimento, essas ideias um pouco mais contestadoras da igreja, em relação à igreja,
e voltar, então, a esses ideais mais moralistas, essa ideia mais de trabalhar com figuras católicas e tudo mais. A partir disso, a gente vai ter, então, essas figuras católicas e todo esse imaginário católico que vai voltar a ter um destaque maior. A gente vai ter um exagero e uma romantização muito grande, assim, sem compromisso nenhum com a realidade. Então, a gente vai pintar, se a gente for pintar, se a gente for escrever, se a gente for, enfim, esculpir um santo, um cavaleiro, algo do tipo, a gente vai fazer isso da forma mais exagerada, romântica, que a gente conseguir imaginar, sabe? Não tem, a gente não tem mais esse compromisso em registrar, em fazer um registro histórico de como as coisas eram de forma real. Não. A gente vai, tipo, levar o negócio o máximo possível, assim, sabe? Deixar o negócio mais exagerado possível. E dentro disso tem dois conceitos muito importantes, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo, ele vai ser um apreço muito grande pela palavra, assim, pelo texto, de fato. Então a gente vai ter uma questão de buscar um texto rebuscado, um texto nobre, um texto. Quanto mais palavra diferente, desconhecida, quanto mais enfeitado o texto tiver, melhor. Então, o cultismo de culto, né, no caso. E o conceptismo, ele é um parecido, só que em vez de estar atrelado ao texto, e de fato a forma, as palavras, esse tipo de coisa, é mais uma questão conceitual, né, de novas ideias e buscar também esse novas ideias, eu digo não num caráter progressista, assim, né, a gente não, porque como eu disse, o barroco está atrelado à igreja, né, então não era tipo ideias disruptivas nem nada do tipo, ideias novas a partir do cânone bíblico, novas leituras da Bíblia, retrabalhar alguns conceitos bíblicos, esse tipo de coisa, mas buscando sempre uma ideia inovadora a partir dessa ótica, sabe? Então, cultismo e conceptismo quase que a mesma coisa, mas cultismo atrelado ao texto, conceptismo atrelado às ideias. Duas coisas bem importantes. Como é que eu acho que eu não estou vendo o chat? Se tiver gente falando no chat, eu não estou vendo nada. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. com licença, olha só. Mas o barroco, ele também não foi utilizado, por exemplo, esse cultismo, conceptismo, ele não foi usado para bater de frente também com a igreja? Não, o barroco, ele é uma arte de caráter religioso clerical, tá? Ele, assim, a gente vai ter, como eu disse, é que a gente vai ter na história da arte, as coisas vão e voltam do tipo, a gente tem a arte clássica na Grécia Antiga, por exemplo. E daí depois a gente vai ter a Idade Média, e a Idade Média vai, a partir do poder da igreja, derrubar essa concepção de arte que a gente tinha antes lá na Grécia Antiga. Aí a gente vai, porque aquilo lá vai passar a ser tratado como, enfim, heresia, paganismo, e aquilo lá não existe mais. Então, na Idade Média, a gente vai ter essa arte católica. Depois a gente vai ter o Renascimento. E o Renascimento, ele vai, então, consumir essa arte católica e meio que retomar alguns aspectos da arte clássica. E daí vai surgir o Barroco e vai fazer a mesma coisa com o Renascimento, entendeu? Então funciona meio que numa lógica de montanha-russa, assim, um vai comendo o outro e diluindo tudo, assim, as coisas vão passando adiante. Obviamente sobra muita coisa para o próximo movimento e tal, mas o Barroco, ele está inicialmente atrelado à igreja, tá? Pode ser que em alguns casos específicos, algum artista tenha de fato usado os pressupostos do barroco para fazer uma crítica, para fazer algo diferente, assim, mais disruptivo. Mas a norma mesmo, barroca, é a questão da alinhada à igreja, tá? Não sei Então se, tá, obrigado. não sei se te responde, enfim. Sim, sim, senhor. Obrigado. Nada. E outra coisa muito importante, que eu acho até que é legal vocês
se antenarem a isso, porque é um modo de reconhecer fácil, assim, textos barrocos, que é a questão das analogias, comparações, contrastes. Então, isso aqui é muito utilizado mesmo na poesia barroca, por exemplo. Então, nunca vai ter, tipo, o vermelho. É tipo o vermelho como o rubi, o vermelho como o sangue, um espelho limpo como o rio, como as águas do riacho. Enfim, isso tudo sempre vai ter essa comparação, esse contraste, essa referência mais pontual, assim, sabe? Sempre vai estar... sempre uma coisa vai estar atrelada à outra. Então, eu acho que, assim, bateu o olho, temas religiosos, temas, enfim, temas religiosos exagerados, com uma romantização característica, que tem um texto mais rebuscado, e faz analogias, comparações, contrastes. Barroco. Eu acho que são elementos até assim bem chamativos, né? São elementos que são de fácil reconhecimento. Então, bateu o olho, viu que tá tudo junto, assim, pode ter certeza que é barroco, tá? Eu acho que é um dos movimentos literários, das escolas literárias de fácil reconhecimento, assim. Acho bem legal, bem legal isso, assim. Vai facilitar bastante a vida de vocês se vocês souberem essas características centrais. E daí, aquilo que eu estava falando era o barroco geral, né? Obviamente ele tinha ramificações diferentes, como eu disse, na Europa, se desenvolveu de forma diferente em cada canto do mundo, e aí quando ele veio para o Brasil, acabou se desenvolvendo aqui de um jeito também particular, né? Eu preparei aqui 5 pontos, talvez seja os mais importantes assim do barroco brasileiro, para que vocês possam ter uma noção mais geral, assim, porque, enfim, né, gente, são, tipo, a gente está falando hoje de 2 séculos de história, em 1 hora não tem como falar tudo, então eu preparei, assim, o que eu acho que vai ajudar vocês mais numa questão, numa prova do Enem, né. Aí, então tá, o barroco brasileiro, ele começa com uma obra chamada Prosopopeia, que é escrita pelo Bento Teixeira. Prosopopeia é um poema épico, então, é tipo talvez a primeira forma de literatura que a gente vai ter na história da humanidade, que são poemas orais, eram cantados, longos, que retratam a aventura de algum herói, misturam aspectos da realidade com aspectos da mitologia. A gente tem a epopeia, né, o poema épico, outro nome é epopeia, mais conhecida, mais clássica, que é o centro da cultura ocidental, é a Odisseia, de Homero, que vai narrar as aventuras de Ulisses depois da Guerra de Troia. Ele vai voltar para a cidade dele, porque ele quer reencontrar a mulher dele, e nessa viagem ele demora, 10 anos. E durante esses 10 anos ele se mete em várias aventuras e muitas confusões, e conhece, todo o panteão de deuses ali do Olimpo, todas as criaturas da mitologia grega. E a epopeia, então, é crucial, assim, no desenvolvimento da literatura, mas e acaba que todo o país, assim, nessa primeira fase, nesse primeiro momento de construção de uma identidade literária, vai acabar tendo o seu próprio poema épico, né? A prosopopeia, então, ela é a nossa tentativa de emular a de Portugal, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões, que narra, assim como a Odisseia narrou as aventuras de Ulisses, que é um herói, né, da mitologia grega. Os Lusíadas de Camões vai narrar as aventuras do Vasco da Gama, um navegador real, né? Também misturando com mitologia, assim, dando aquele toque fantástico pro negócio, né? E a prosopopeia, então, é o nosso poema épico, escrito pelo Bento Teixeira, que é sobre Jorge de Albuquerque Coelho, o dono da capitania de Pernambuco. Ele era um dos grandes donos de plantação de cana-de-açúcar no Brasil, ele é de uma família super poderosa, e aí o Bento Teixeira ele vai produzir essa epopeia sobre ele, assim. Não é um texto
seminal assim na história da literatura, não é os Lusíadas, não é a Odisseia, mas marca dar início ao barroco no Brasil, né? Então é importante pelo menos ter uma noção do que se trata e saber que é o marco inicial do barroco, assim. Vai trazer tudo aquilo que eu comentei agora há pouco, vai trazer nesse poema épico, né? Então vai romantizar, vai enfeitar bastante a figura do Jorge de Albuquerque, vai trazer um caráter bem religioso para o texto, vai também... É um texto bem rebuscado, então tá tudo ali, bastante analogias, bastante contraste entre conceitos, apresentações de conceito, conceptismo, cultismo, então é bem importante, assim. Mas não precisam ler, tá? Só se vocês conhecerem ali do que se trata. Oi, alguém falou algo? Oi, senhor. Ah, então, tá, prosopopeia é tipo, é uma epopeia, né? É a É uma mesma coisa? epopeia. Prosopopeia, no caso, é o título dessa epopeia. Ah, tá, eu achei que era um Não, gênero, não, assim. não. Desculpa, Ah, tá. se eu não comentei. Ah, Prosopopeia então é o tá. título. É o título. Assim como a Odisseia é o título da epopeia grega, no caso. Ah, então tá. Obrigado. Uhum. Então, deixa eu ver quanto a gente tem. A gente tem 15 minutos. Vou dar uma apressadinha. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. De qual estado da região brasileira partiu a difusão do barroco? Da Bahia, gente. Da Bahia, principalmente. Vou falar agora do... Perguntaram ali, né? De que lugar que o barroco passou a ser difundido aqui no Brasil. Vou falar melhor sobre isso agora. A gente tem um poeta chamado Gregório de Matos, que é o grande nome do barroco brasileiro, tá? Ele tem um apelido, talvez vocês lembrem das aulas de literatura, o Boca do Inferno ou Boca de Brasa, porque ele era falador, e ele tinha essa personalidade de debochado, né? Ele tinha alguns inimigos, ele não gostava muito de algumas figuras de autoridade daquela época, até porque a vida não foi muito boa para ele. Ele morava em Portugal, ele é formado na Universidade de Coimbra, ele tinha uma vida ok, deu tudo errado para ele teve que vir para o Brasil, numa fase bem inicial daqui. Então a vida dele, assim, ele era um cara meio... Ele tinha um certo rancor, assim, com a vida, sabe? Daí ele usou a poesia dele para aloprar a vida dos outros. Essa é a definição mais acertada, eu acho. E ele aloprou tanto que, inclusive, ele foi mandado embora daqui do Brasil também. Foi mandado embora de Portugal, aqui veio para o Brasil, e aqui foi mandado para Angola. E aí, na Angola, depois ele voltou para o Brasil e morreu aqui rapidinho, assim. Mas ele, enfim, ele era uma figura meio complicada, né? Problemática. Eu queria ler o texto aqui para vocês, gente, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou só deixar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada depois. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois, né? Vocês podem pesquisar, porque são sonetos, são poucos versos. Se vocês pegarem, assim, tipo, top 5 poemas do Gregório de Matos, derem uma lida, conhecerem melhor, assim, vocês vão ter uma noção bem legal de quem foi ele. Tem esse soneto aqui, Triste Bahia, ao Conto Semelhante, tem a música do Caetano Veloso, não sei se vocês conhecem. O Caetano musicou esse soneto aqui. Então tá, aqui é mais ou menos o que eu já estava falando para vocês. Ele era também um poeta bem bagaceiro, assim, botei aqui deboche, preconceito e bagaceiragem, porque ele, enfim, alguns poemas de cunho sexual, assim, sexualizava bastante as mulheres da época, principalmente das classes mais baixas. Ele era meio malucão, assim. Então, pesquisem os poemas deles ali que vocês vão dar uma olhada. Mas também, estilo super reconhecível, essa questão de estar sempre falando mal dos outros, é Gregório de Matos, tá? Botelho de Oliveira, outro poeta importante, mas esse aqui, diferente do Gregório de Matos, um poeta apaixonado, né? Esse aqui era louco pela mulher dele, a Narda. Vocês vão ver que eu achei engraçado, porque ele tem tipo uma coletânea de sonetos. E aí, tipo, a gente pode pegar aqui, soneto 1, tá falando sobre a Narda. Soneto 2, tá falando sobre a Narda. Soneto 12, a Narda. É sempre a Narda. Tipo, soneto 25, a Narda.
o cara era apaixonado pela musa dele, e então, assim, bateu o olho, achou a palavra Narda, que é o nome, né, da musa, Botelho de Oliveira. O Botelho, ele era, eu acho que eu botei aqui, isso, o Botelho, ele era um homem super culto, assim como também era o Gregório de Matos, só que ele teve mais sorte na vida dele, assim, ele gozava de maior prestígio, ele foi um homem muito culto, ele escrevia em diversas línguas, escrevia poesia em diversas línguas com a mesma perícia, dominava diversos estilos, escrevia em prosa, escrevia vários tipos de poesia, e escrevia quase que inteiramente para sua musa Narda, e ele foi, então, um responsável por elevar a utilização da analogia, que eu falei que é muito importante no barroco. Ele realmente construía a poesia dele a partir disso, entendeu? Ele pegava a Narda, algum caso com a Narda, alguma história que ele queria contar, algum detalhe que ele queria relatar da Narda, e fazia isso se baseando em analogias e contrastes e comparações bem complexas, assim, algumas vezes, rebuscadas, né, como eu disse, mas o cultismo, né, tá sempre presente no barroco, mas então fica aí. O Gregório de Matos é mais importante do que ele, tá? Ele, assim, é um segundo poeta do barroco que vale a pena conhecer, ter certa ideia de quem foi, saber reconhecer um poema, mas o Gregório de Matos é maior que ele, tá? Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, esse é importantíssimo porque ele é o grande nome da prosa barroca brasileira. A gente estava falando de poetas, né? Gregório de Matos e Botelho, e agora a gente está falando de prosa, texto corrido, porque o que ele fazia? Ele era um padre, então ele dava sermão, e era uma literatura, bom, é uma literatura de prosa, porque a gente tem os registros dos sermões, mas era uma literatura oral, né? Porque era tudo que ele falava, na verdade. Ele pregava esses textos de caráter bem literário, assim, ele era um homem inteligentíssimo, e os sermões dele tinham esse caráter bem literário, assim, ele viajava legal, também tudo dentro dos pressupostos do barroco, né? Essa ideia de romantização, cultismo, conceptismo, tudo dentro, assim, mas textos mais corridos, não eram poesia, não eram versos, era palavra falada mesmo. Aqui tem um sermão dele que eu acho muito legal, que é o sermão 14, porque obviamente ele era um padre, né? Mas ele tinha uma visão social com caráter mais progressista, assim, para a época dele. Ele tinha inimigos até dentro da própria igreja em relação a isso, porque, enfim, ele pregava de um jeito diferente, sabe? Diferente. Aqui a gente tem o sermão 14, porque ele compara, é muito famoso porque ele compara a dor dos escravos no engenho com a dor de Cristo, que é algo totalmente, assim, progressista para a época, assim, né? Ele percebia que existia um sofrimento muito grande ali naquela comunidade, não tratava eles como merecedores daquilo nem nada do tipo, e ele também pregava muito para os escravos, né? Então, aqui tem, eu não vou ler tudo, mas ele fala: em um engenho sois imitadores do Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. Então ele fala que a vida dos escravos se assemelha, né, em sofrimento à vida de Cristo. Ele sabe desse sofrimento, ele sabe que o que está acontecendo com eles é um negócio meio absurdo, assim. E é bem interessante vocês terem essa noção, assim, de que ele escrevia, então, Padre Vieira, né? Prosa, texto falado, sermão dentro dos pressupostos do barroco, e uma linha progressista, obviamente não super progressista, não, mas progressista na linha de pensamento de raciocínio dele, tá? Pregava para indígenas, pregava para escravos, criticava senhores de escravos, ele tinha essa visão mais política ali do rolê. E aqui, a última parte, vamos fechar certinho no tempo, que nessa época, a vida aqui, ela ainda não era uma sociedade bem estruturada, né? A gente ainda não tinha supercidades, as coisas não eram urbanas ainda, né? Então, não existiam modos de sistematizar esse conhecimento sobre o barroco.
E aí eu escrevi aqui, apesar de não constituírem uma escola, um movimento literário, as academias organizavam atividades culturais com os intelectuais da época. Se até então a cultura se manifestava nos salões durante as festas, é no século XVIII que ela se torna atividade intelectual mais organizada e com objetivos. Então, conforme essa sociedade foi se desenvolvendo, ela foi criando esses espaços onde as pessoas podiam conversar sobre literatura, produzir literatura, conversar, ler, sabe? Que não existia antes. Quando o Barroco começou a se desenvolver e, de fato, se integrar mais na cultura brasileira, esses espaços começaram a surgir. E são as academias. Não eram escolas, como está escrito aqui, mas eram esses espaços onde as pessoas poderiam, de fato, difundir mais ainda esse conhecimento barroco da literatura e das artes. Porque começou a vir gente lá, começou a vir gente culta, e vinha para cá e não tinha com quem debater, não tinha como desenvolver esse interesse, né? E a partir das academias isso mudou, as pessoas começaram a se encontrar mais e começaram a difundir ainda mais esse conhecimento. Aqui. Então, como eu disse, né, essas manifestações culturais, o Gregório do Mato, o Botelho, o Padre Vieira, esses caras eram individuais, eles eram independentes, eles faziam o que eles, sabe, a partir dos seus próprios estudos, a partir de suas próprias vivências, eles não estavam conectados, atrelados com nenhum tipo de grupo, nem nada do tipo. E a partir, então, do século XVIII, essas academias começam a surgir e as pessoas começam a se encontrar, então, de forma mais sistematizada. Religiosos, militares, desembargadores, altos funcionários, então pessoas importantes para aquela sociedade, com alto nível cultural, assim, né, pessoas que se interessavam de fato por arte, conheciam a arte, começaram a se encontrar nesses grupos. E esses grupos, então, são o último centro do barroco literário brasileiro, assim. Eles são o último estágio. Infelizmente, esses grupos, né, só começaram a aparecer no final do movimento, coisas novas já estavam vindo, a gente vai ver nas próximas aulas, mas começaram a estabelecer essa ideal, começaram a refletir mais sobre o que vinha sendo construído, começaram a produzir mais, e é isso. Então, essas academias são o último momento do barroco literário brasileiro. Aqui, como eu falei lá no início, né, meu e-mail, meu zap, caso alguém queira entrar em contato para conversar sobre qualquer coisa, literatura, Enem, enfim, estou disponível para trocar ideia, se alguém quiser, como eu disse, conversar sobre as leituras obrigatórias da URGS, enfim, estou disponível, tá? Vamos marcar uma conversa, vamos conversar no zap mesmo, vamos se ajudar. Essa parte, eu comentei antes já, para mim é a mais chatinha da história da literatura brasileira, tá? Prometo para vocês que vai ficar bem mais legal nas próximas aulas. Não é o meu maior interesse, mas a gente tem que conhecer pelo menos um pouquinho, né? Eu acho que é isso. A gente tem 4 minutos aqui, eu acho que eu vou encerrar a gravação. Alguém tem alguma pergunta? Porque daí, se tiver pergunta, a gente deixa na gravação, né? Não sei. Não? Então. Oi, Oi. vou perguntar. Desculpa a pergunta meio aleatória, mas a próxima aula vai ficar gravada também? Vai, todas vão ficar gravadas. Ah, sim, sim. Não, é porque acho que no dia 11 só ficou gravada a aula de geografia. Aí. Bom, tem que ver depois com o pessoal do HR, né? O pessoal da organização. Mas eu acho que era para todo mundo tá. Sim, sim. Era para todo mundo tá fazendo. Tá certo. Obrigado. De nada. Não tem mais gente falando aqui. Prof, o que define a literatura? A literatura, ela tem muitíssimas definições, né? Eu gosto de um caráter mais intimista, assim, em relação à literatura, que a literatura é tudo que tu decide ler como literatura, tá? Eu acho que não existe certo e errado para essa pergunta, não existe mesmo, assim, não existe uma definição que seja superior às outras. Ao longo da história,
inúmeras definições, mas a literatura, para mim, é tudo aquilo que tu flui como literatura, tá? Tipo, a fanfic, o seriado, a música, toda forma de arte que se utiliza da palavra, para mim, é literatura, tá? Eu uso essa definição mais ampla, assim. Ela é muito ligada à história. Tu diz a definição da literatura, né? A arte das palavras. Aham. É uma boa forma de definir. Aham. Pode ser. Eu vou. Tá lá em cima, lá no chat. Vou mandar de novo pra ti. Peraí. Se puderem mandar, não sei se tem alguém aí do Agarre para mandar o link de novo. Onde é que tá? Aqui, vou mandar. Aí a chamada, tá, gente? Assinem. Acho que o próximo professor também vai enviar de novo e tudo mais. Mas, enfim. Eu vou saindo aqui porque tá dando nosso horário. Muito obrigado. Essa foi minha primeira aula de literatura. Me desculpa qualquer coisa, tá? Vai melhorar, prometo. E tamo junto. Eu vou saindo aqui. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Como é que eu faço para encerrar a gravação? Tô atrasando. Deixa eu ver aqui. Para a gravação.